E aí, pessoal, vamos tentar aprender um pouquinho de xadrez. Vamos lá? Então, aqui no Brasil a gente conhece esse jogo como xadrez. Nos Estados Unidos é conhecido como chess, e esse é o nome que tem internacionalmente em campeonatos e coisas assim. No meu planeta não é conhecido como nada, porque lá não tem xadrez. Bom, o xadrez é praticado naquele tabuleiro igualzinho da dama, mesmo tabuleiro. Tem 8 linhas e 8 colunas. Então, no total, 64 quadradinhos. Um detalhe: tem várias histórias de origem do xadrez. Eu vou contar a que eu acho mais interessante e vocês tentam fazer o desafio que tem no final dela. Bom, conta essa lenda que um homem inventou o jogo do xadrez e ficou tão orgulhoso que ele resolveu viajar para a Índia para mostrar para o governante daquela região. Eu não sei ao certo se era rei, se era imperador, o governante, e mostrou o jogo para ele. E esse governante ficou tão impressionado com o jogo que falou com esse homem, com esse inventor: bom, você pode pedir o que você quiser como recompensa por ter criado um jogo tão incrível. E o homem falou: bom, eu só quero arroz para alimentar minha família e ter o que comer. Então o governante pensou: bom, esse velho tá esclerosado, ou tá com Alzheimer, ou tá com Alzheimer e esclerosado. Podia pedir o que quisesse, ouro, joias, e pediu arroz. Mas enfim, ele ordenou aos serviçais que dessem ao homem o arroz que ele quisesse. Mas aí o inventor falou o seguinte: só tem uma condição. Eu quero usar o tabuleiro do jogo como medida da quantidade de arroz. Eu quero que coloque 1 grãozinho de arroz na primeira casinha, 2 grãozinhos na segunda casinha, 4 grãozinhos na terceira, 8 na quarta, sempre multiplicando por 2, ou seja, sempre dobrando. E o governante pensou: bom, esse velho é pior do que eu pensava de cabeça. Mas vamos lá, né? Vamos dar para ele o arroz que ele pediu. Bom, eu pergunto para vocês: no fim das contas, quem se deu bem? O governante ou o inventor? Calculem aí e mandem para mim, tá? Pode ser no WhatsApp, pode ser no Instagram, pode ser no YouTube, tanto faz. Continuando então a explicação do xadrez, hein? Bom, existem diversos tipos de tabuleiro, assim como existem diversos tipos de peças de xadrez. Tem de metal, de madeira, de pedra, de gesso, de tudo quanto é tipo. Então, não estranhem quando vocês virem tipos diferentes de peças. Esse jogo, particularmente, eu acho muito bonito. As peças são mais belas, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos aprender como se movimenta cada peça. A torre tem essa aparência, parece mesmo uma torre de castelo, né? Ela se movimenta sempre seguindo as colunas e as linhas. Quantas casas você quiser, pode andar 1, 2, todas, não tem problema, mas sempre seguindo as linhas e colunas. Esse bichinho que parece estar olhando para cima com a boca aberta é o bispo. O bispo, ele tem uma semelhança com a torre, que ele anda quantas casas quiser, mas ele anda nas diagonais. Lembra, as torres seguem as colunas e as linhas, e os bispos seguem as diagonais. Essa peça é o unicórnio, a mula? Não, é o cavalo. O cavalo, ele é o que é mais complicadinho de entender, mas vamos tentar, O cavalo sempre anda 2 casinhas na direção que você escolher e vira para o lado, assim. Você pode também andar 2 casinhas e virar para o outro lado, assim. Dessa mesma forma que ele pode ir para frente e virar para um lado e para o outro,
ele pode fazer isso nas outras direções também. Assim, parece complicado, mas depois que você se acostuma não tem problema nenhum. Lembra, sempre 2 casinhas na direção que você escolher e vira para o lado que você escolher. Não pode andar na diagonal. Essa peça é o peão. É a peça mais simples, teoricamente a peça menos importante do jogo. Ela se movimenta apenas andando para frente uma casinha. A única exceção é quando começa o jogo, que o peão vai se mover pela primeira vez, ele pode andar 2 casinhas, se quiser. Cada peão no primeiro movimento tem esse direito. E como que o peão come outras peças? Na diagonal. Então, se a peça está posicionada naquela casinha da diagonal, ele vai e ocupa o lugar dela e come a peça. Essa peça é a dama. O nome correto é dama. Eu vou deixar aqui como rainha, porque é o nome que popularmente o pessoal fala, mas lembra, em campeonatos, em torneios, é dama o nome correto, tá? Ela se movimenta como o bispo nas diagonais e como a torre nas linhas e colunas, ou seja, a rainha se movimenta em qualquer direção, quantas casas quiser, pode ser 1, 2, 3, quantas quiser. E esse é o rei, a peça mais importante do jogo. Se você perde o rei, você perde o jogo. Ele se movimenta da mesma forma que a rainha, só que uma casa só por vez. Pode ir nas colunas, nas linhas, nas diagonais, mas apenas uma casa por vez. Bom, vamos ver agora como que as peças ficam no tabuleiro. Esse é o tabuleiro visto de cima. Eu vou explicar essa metade de baixo, porque a metade de cima é a mesma coisa, né? Só espelhado. Um detalhe, essa casinha que tem aqui, ela tem que ser a casinha branca sempre. Se você tá com a casinha aqui preta, é porque você girou errado o tabuleiro. Não pode jogar com essa casinha pretinha, tá? Não pode! Aprende isso. Bom, vamos lá. Eu vou ensinar para vocês como que eu sempre guardei, porque eu acho um jeito relativamente fácil. Seguinte, pensa no seu time das peças de xadrez como um castelo. Vocês se lembram que normalmente os castelos têm aquelas torres do lado, sempre tem de um lado e do outro. Então, da mesma forma, o seu time vai ter uma torre de um lado e do outro, certo? Além disso, aqui ficam os cavalos. Daqui a pouco eu vou explicar de um jeito que vocês não vão esquecer porque os cavalos ficam aí. Vou explicar a próxima peça agora. O bispo. Os bispos ficam nessas casas. Por quê? Porque no meio fica o rei e a rainha. E eu falei trocado, nunca apareceu, mas o rei é o que tem a cruzinha em cima e a rainha é que tem as bolinhas. Seguinte, o rei e a rainha não podem ficar perto dos cavalos, porque os cavalos geralmente ficam nos estábulos. Você vai misturar o rei e a rainha com os estábulos do castelo? Não vai. Então, os cavalos ficam longe do rei e da rainha. E os bispos ficam perto do rei e da rainha. Pergunta para o seu professor ou professora de história sobre isso. Os reis e rainhas sempre têm proximidade com a igreja. Pede para o seu professor de história ou professora explicar isso para vocês. Vocês nunca mais vão esquecer, tá? E por último, os peões. São 8 peões que ficam na frente. Então, no total, 2 torres do lado, depois os cavalos longe do rei e da rainha, os bispos perto do rei e da rainha, e o rei preto na casinha branca e a rainha preta na casinha preta. Na frente estão os peões. No time contrário, lá de cima, o rei branco vai estar na casinha preta e a rainha branca vai estar na casinha branca, ok? Vamos lá então jogar? Vou simular então um jogo. Vamos lá. Aqui está um tabuleiro. Vamos lá, quem começa é sempre a peça branca. Isso foi estipulado, então nós vamos seguir.
Vamos ver então com qual peça o time branco quer jogar. Eles vão começar com o peão. Pode andar uma ou duas casas. Escolheu andar duas, tudo bem. Agora o time de baixo, o time preto, vai jogar com o cavalo. Lembra? Anda duas casinhas e vira pro lado. Inclusive, lembra, cavalo não é um bicho que pula. No jogo também, ele pode pular a peça que está na frente. Vamos ver então onde ele vai querer jogar. Pronto. Andou duas casinhas para frente e virou pro lado. Agora o time branco, com qual peça vai jogar? Com a rainha. A rainha pode andar quantas casas quiser. Vamos ver então? Andou essas casas, duas casas. Agora é o time preto embaixo de novo. Vai jogar com o peão. Pode andar uma ou duas casinhas. Andou uma só, ele escolhe. Lembra, é só na primeira jogada de cada peão que pode escolher se pode andar duas ou uma, tá? Agora o time branco vai jogar com o peão. Pode andar uma ou duas casas. Andou duas. Agora o outro time com o cavalo. Lembra, anda duas e vira. Andou duas para frente e comeu o peão. Agora o outro time. A rainha que vai jogar andou uma casinha. Agora presta atenção. Quando a rainha chegou aqui, se ela vier daqui, ela mata o rei e acabou o jogo. Por regra, esse time que acabou de jogar essa rainha para cá, como ela ficou numa posição que ameaça o rei, é obrigatório o jogador que está nesse time falar cheque, para anunciar que ele está ameaçando o rei. Então agora o time de baixo tem que dar um jeito de proteger o rei, ou tirar ele dali, ou colocar alguma peça na frente para não deixar ele morrer. Então vamos ver. Escolheu jogar com o peão. Jogou o peão para frente. Ou seja, não dá para a rainha matar o rei. Agora de novo o time de cima. Tá aqui, a rainha quer jogar. Comeu o peão. Tudo bem, não comeu o rei, melhor do que comer o rei, né? Agora o time de baixo, de novo, um peão. Como que o peão come? Na diagonal, ó. Comeu a rainha. Enfim, isso vai se prolongando até terminar o jogo. Eu não vou colocar tudo aqui porque vai demorar demais a conta. Então, ó, experimentem jogar. Se você tiver o xadrez, chama alguém para jogar com você. Se não, baixa algum aplicativo. Tem um monte de aplicativos de xadrez. Dá para você jogar sozinho, dá para você jogar online. Então experimenta, tenta. E qualquer dúvida, manda para mim no WhatsApp, no Facebook, qualquer dúvida que você tiver. Tá certo? Um abraço para vocês.